Era uma noite sombria e silenciosa em uma pequena cidade esquecida pelo tempo. As ruas estavam vazias, envoltas pela escuridão e pelo silêncio perturbador. Uma neblina densa pairava no ar, obscurecendo ainda mais o ambiente. As janelas das casas estavam apagadas, como se os moradores tivessem desaparecido repentinamente. No centro da cidade, erguia-se uma antiga mansão abandonada, conhecida como a Mansão dos Horrores. Diziam que coisas estranhas aconteciam lá dentro, que a escuridão que envolvia a mansão era um presságio do despertar do horror que habitava seus corredores. Um grupo de jovens curiosos, desafiando os sussurros dos mais velhos que alertavam sobre a maldição que assolava o local, decidiu explorar a mansão. Armados com lanternas tremeluzentes e nervos à flor da pele, eles atravessaram o portão enferrujado e penetraram na escuridão assustadora. À medida que avançavam pelos corredores sombrios, os sons estranhos começaram a ecoar ao redor deles. Sussurros ininteligíveis, passos silenciosos e o ranger sinistro de portas que se abriam e fechavam sozinha. Cada som aumentava a tensão no grupo, alimentando o medo que crescia dentro deles. De repente, uma porta antiga se abriu com um rangido agudo, revelando uma sala iluminada por velas tremeluzentes. No centro da sala, uma figura encapuzada estava de costas para eles, murmurando palavras indistintas em uma língua ancestral. O ar estava carregado com uma energia maligna, e uma sensação de pavor envolveu os intrusos. Quando ousaram dar mais um passo, a figura se virou lentamente, revelando olhos vazios e sem vida. O silêncio se instalou por um breve momento antes de gritos de terror ecoarem pelos corredores. A figura começou a se aproximar, flutuando no ar, enquanto sombras dançavam ao seu redor. Os jovens apavorados tentaram fugir da mansão, mas as portas se fecharam abruptamente, prendendo-os dentro daquele pesadelo. À medida que a figura encapuzada se aproximava, uma aura de sofrimento e desespero preenchia o ambiente. O horror havia despertado, e sua presença era como um veneno que corroía a alma. A história daquela noite sinistra se espalhou pela cidade, mas ninguém ousava se aproximar da Mansão dos Horrores. A antiga construção permaneceu envolta em mistério, um lembrete sombrio de que algumas portas não deveriam ser abertas e alguns horrores, uma vez despertos, jamais voltariam a dormir. À medida que o grupo de jovens se via encurralado naquela sala iluminada por velas trêmulas, a figura encapuzada levantou os braços e sombras sinistras começaram a dançar ao seu redor. A atmosfera se tornou densa, impregnada com uma presença sobrenatural. Um murmúrio arrepiante preenchia o ar, como se as paredes da mansão estivessem sussurrando segredos há muito esquecidos. Enquanto a figura pairava sobre o grupo, os intrusos sentiam um frio penetrante em seus ossos, como se estivessem sendo tocados por mãos invisíveis do além. O líder do grupo, tentando manter a coragem, tentou confrontar a entidade encapuzada, perguntando sobre a natureza de seu despertar. A figura, com uma voz rouca e gutural, contou uma história de séculos passados. Era a narrativa de um ritual macabro realizado naquela mansão décadas atrás, onde forças sombrias foram invocadas para satisfazer desejos nefastos. O preço do poder era alto, e a maldição que se seguiu condenou a cidade a um destino tenebroso. A figura encapuzada revelou que estava ligada à maldição, sendo uma manifestação dos horrores que foram invocados. O despertar do horror era um ciclo interminável, alimentado pela curiosidade imprudente de quem ousasse perturbar o sono eterno da mansão. À medida que a história se desdobrava, a sala parecia encolher, as paredes se fechando como garras invisíveis. O pânico se instalou entre os jovens, e a figura encapuzada começou a se aproximar lentamente. Sua presença emanava uma energia sombria, absorvendo a luz e a esperança que restava nos corações dos intrusos. De repente, as velas se apagaram, mergulhando a sala na escuridão total. O silêncio era ensurdecedor. Quando as luzes retornaram, a figura encapuzada desapareceu, deixando para trás apenas um eco sutil de risos sinistros. As portas se abriram novamente, liberando os jovens aterrorizados para fora da mansão. No entanto, a maldição persistiu.
À medida que os jovens fugiam da mansão assombrada, eles podiam sentir olhares invisíveis sobre eles, como se o horror despertado os tivesse marcado para sempre. A cidade agora permanecia envolta em uma atmosfera ainda mais pesada, e sussurros noturnos ecoavam por entre as ruas vazias. A mansão dos horrores, com suas janelas sombrias e portões enferrujados, permaneceu como um monumento sombrio, lembrando a todos que o despertar do horror era um preço alto a se pagar, uma sombra que nunca se dissiparia completamente. A história daquela noite maldita se tornou uma lenda macabra, transmitida de geração em geração como um aviso para aqueles que ousavam desafiar o desconhecido. À medida que os jovens escapavam da mansão dos horrores, o que restava da cidade mergulhou em uma espiral de eventos perturbadores. Sombras pareciam dançar nas paredes e os sussurros noturnos aumentaram em intensidade. Moradores relatavam ter pesadelos vívidos e vislumbres fugazes de figuras encapuzadas nos cantos de seus olhos. A cada noite, os pesadelos se tornavam mais tangíveis, como se as forças sombrias que foram despertadas estivessem se manifestando nos sonhos da população. A cidade gradualmente afundava em um abismo de medo e paranoia. Os jovens que haviam ousado entrar na mansão começaram a experimentar eventos inexplicáveis em suas vidas cotidianas. Sombras os perseguiram e vozes sussurravam em seus ouvidos quando estavam sozinhos. A maldição se enraizou profundamente em suas almas, e eles perceberam que não podiam escapar do destino que selaram ao perturbar o sono eterno da mansão. Determinados a desfazer o mal que libertaram, os jovens decidiram enfrentar a mansão dos horrores mais uma vez. Equipados com conhecimentos adquiridos através de pesquisas obscuras, realizaram um ritual desesperado para confrontar a entidade que haviam despertado. Naquela noite, as velas da mansão bruxulearam intensamente e as sombras se agitaram com uma fúria sobrenatural. A figura encapuzada materializou-se diante deles, emitindo uma aura de desespero e tristeza. Os jovens imploraram por perdão e ofereceram qualquer coisa em troca da libertação da maldição. A figura, com uma voz que ecoava através dos séculos, explicou que a única maneira de quebrar a maldição era sacrificar algo precioso para cada um deles. Cada jovem teria que oferecer algo significativo, algo que fosse fundamental para sua existência. Relutantemente concordaram, pois sabiam que não havia outra escolha. Um a um, os jovens ofereceram seus sacrifícios e a figura encapuzada absorveu as oferendas com uma voracidade sombria. À medida que cada sacrifício era feito, a atmosfera na mansão mudava. A escuridão se dissipou e uma sensação de alívio substituiu o medo que antes dominava o local. Finalmente, quando todos os sacrifícios foram feitos, a figura encapuzada desapareceu, deixando para trás uma mansão silenciosa e vazia. A maldição que assolava a cidade começou a se dissipar lentamente e a paz começou a retornar às ruas antes assombradas. Os jovens, agora marcados pela experiência, deixaram a cidade para trás, jurando nunca mais se aventurarem em territórios proibidos. A mansão dos horrores permaneceu em silêncio, como se tivesse absorvido as almas perturbadas e os sacrifícios oferecidos para saciar seu apetite sombrio. A história da mansão dos horrores se tornou uma lenda contada em sussurros cautelosos, alertando futuras gerações sobre os perigos de despertar forças além da compreensão humana. A cidade, agora liberta da maldição, lentamente se recuperou, mas as cicatrizes do despertar do horror continuaram a ecoar nas sombras, uma advertência eterna para aqueles que ousassem desafiar o desconhecido.